Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje, dentro do curso de Psicanálise e Educação, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da relação aluno, professor e aprendizagem. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas e atualmente eu trabalho na Prefeitura de São Paulo com a questão de gestão pública e relacionada à questão das pessoas com deficiência. Então, a gente consegue entender e compreender um pouquinho mais essa questão do professor-aluno, porque muitos estudos já vêm demonstrando que essa relação entre o professor e aluno faz com que o aluno realmente aprenda. Então, essa boa relação entre professor e aluno é uma receita para que a aprendizagem realmente seja eficaz e que ela aconteça. E essa relação também, ela tende a refletir aquilo que a comunidade escolar espera aí da relação professor, aluno e aprendizagem. Então, a competência social que se estabelece nessa relação professor-aluno, ela beneficia o trabalho ali de todos dentro da unidade escolar. Então, o que nós vamos compreender um pouquinho na aula de hoje? Nós vamos identificar as competências que beneficiam a relação do professor-aluno, nós vamos reconhecer a importância do diálogo no processo ali de ensino-aprendizagem, nós vamos pensar um pouquinho sobre a valorização, as atitudes que aproximam a questão do professor e do aluno, vamos reconhecer a relação entre o professor e o aluno nos diferentes contextos históricos, nós vamos examinar a relação entre o professor e o aluno em situações cotidianas do contexto escolar, sobre as teorias psicológicas. Nós vamos também elaborar ações pedagógicas capazes de ressignificar a relação entre professor e aluno, à luz aí das teorias psicológicas que nós vamos estudar, identificando também as principais características entre essas relações. Nós vamos descrever o conceito do professor mediador e do professor vamos assim, teórico, né, nesse processo aí de ensino-aprendizagem. E nós vamos analisar também situações concretas e bem-sucedidas que existam aí onde o professor e o aluno, a gente conseguir exemplificar essa relação e essa questão da aprendizagem. Então, a convivência com o aluno, ela é fundamental para que obtenha melhores resultados dentro da sala de aula. Então, dessa forma, o professor sempre deve estar atento a algumas posturas e alguns comportamentos próprios que podem auxiliar na construção desse relacionamento. E a gente vai ver alguns desses comportamentos. Então, o que a gente tem que pensar enquanto docente? A gente tem que mostrar entusiasmo pelo conteúdo que está sendo ensinado. A gente tem que gostar do que a gente faz, porque daí a gente desperta esse prazer também, esse olhar do outro, né, do nosso estudante, no caso. A gente vai procurar criar formas para que o diálogo com o aluno aconteça, e que esse diálogo acontecendo, algumas competências vão ser ainda mais elaboradas, vão ser mais desenvolvidas. A gente tem que cuidar da nossa postura, porque o corpo diz muito, né, para o aluno sobre o nosso aprender, o nosso fazer. Então, a gente tem que procurar se movimentar dentro da sala de aula, mostrando-se que a gente é ativo e proativo também. A gente tem que procurar sempre falar olhando para os alunos, como se a gente realmente buscasse ali um diálogo e também é uma forma de ter a atenção da pessoa através desse olhar. A gente tem que considerar as características diferentes dos nossos estudantes e para isso a gente tem que planejar atividades também diferentes. A gente tem que procurar criar formas de atender toda essa demanda, toda essa questão da diversidade que acontece lá na sala de aula. A gente tem que dar atenção para o aluno, mostrando que a gente tem interesse às necessidades individuais deles também. Então, a gente conhece essas necessidades e a gente tem o interesse de resolvê-las. A gente não pode ficar fazendo avaliações comparativas ou negativas ou ameaçadoras. Essa atitude geralmente gera uma desmotivação dos alunos e essa relação professor-aluno acaba sendo um pouco corrompida. A gente tem que oferecer informações práticas, interessantes sobre os conteúdos que nós estamos ensinando. Então, uma forma da gente despertar a curiosidade aí do nosso aluno é sempre trazer para a realidade os conceitos que estão sendo colocados ali na sala de aula. A gente tem que cuidar também do vocabulário que a gente está utilizando para o aluno, por quê? Muitas vezes as palavras que nós escolhemos, eles não compreendem. Então, nós temos que escolher palavras que são ali do repertório deles, que eles vão compreender o contexto, e isso também gera uma questão de um bom relacionamento. A gente também tem que saber ouvir os alunos, demonstrando interesse sobre tudo que eles vão trazer para a gente de conteúdo.
Então, algumas competências, elas devem ser observadas e trabalhadas para que o professor realmente se relacione bem com o aluno lá na sala de aula. É sempre importante que o professor perceba que as dificuldades ali que existem no relacionamento, elas podem ser trabalhadas. E quais são aí as características, né, dessa relação professor-aluno que a gente tem que sempre pensar? Então, o professor tem que apresentar compreensão, paciência, sensibilidade, articular ali com os alunos e com os conteúdos, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização e tem que estudar, né? O professor tem que estar sempre estudando também. Então, a gente consegue colocar aí agora em prática essas teorias pensando nessa situação-problema. Ó. No início do ano, uma professora percebe que o aluno provoca uma desatenção na turma e atrapalha suas aulas. O professor se mostra desinteressado e O aluno se mostra desinteressado e bastante agitado na relação com os colegas. A professora resolve, então, construir uma relação de confiança com esse estudante. Coloca o mais próximo dele na sala de aula, solicita a ajuda dele para algumas atividades de organização e procura dar-lhe responsabilidade, estreitando o diálogo com este aluno. Depois de certo tempo, é perceptível a construção do afeto entre o aluno e o professor. Ele começa a se desenvolver mais nas demandas da turma e se importar e dar mais retorno positivo para a professora. Ou seja, aí a gente consegue colocar algumas teorias que a gente viu anteriormente. Ou seja, essa relação da afetividade, essa relação do diálogo, essa relação da professora se importar realmente com o que o aluno traz de informações, trabalhar com as características, né, desse estudante. Então, essas práticas pedagógicas, eles vão auxiliar de alguma forma ali para que o estudante ele interaja com a questão do conhecimento. Então, a relação professor-aluno ela é um fio condutor da teoria da aprendizagem para que ela realmente chegue até os estudantes. Então, esse processo educativo ele tem que colaborar para esse desenvolvimento humano. Essas teorias das aprendizagens, elas geralmente se referem às concepções e fundamentos psicológicos, do qual a gente tem uma visão do que o estudante aprende, como que ele aprende, da questão da representação dele ali na sala de aula. E da mesma forma, também se define qual é o papel do professor e qual é a relação constituída entre o professor e o aluno. Então, as teorias psicológicas, elas foram desenvolvidas ao longo da nossa história e sempre têm o objetivo de apresentar algum modelo explicativo para atender às necessidades de determinada época. Então, elas discutem o desenvolvimento, a questão da aprendizagem, o conceito da criança, e, consequentemente, também, elas acabam oferecendo informações para que elas se reconheçam nas relações estabelecidas entre o professor e o aluno. Então, a gente tem que destacar também que há uma data, que não existe uma data de início dessas teorias, pois elas sempre são processuais, então elas sempre estiveram aí dentro do percurso histórico. Nós vamos identificar aí no percurso histórico como que essas teorias definem a questão do professor e aluno. Então, a gente tem a relação aí professor-aluno em diferentes teorias psicológicas. E essas teorias, elas não nascem ao acaso. Geralmente, elas partem de estudos, de discussões, de dados históricos. E alguns teóricos, geralmente, eles se destacam por representar determinadas teorias. E aí a gente vai ver algumas. A gente tem no século XIX o inatismo. E o que era esse inatismo? O professor é o responsável por despertar todo o saber que existe dentro de cada criança, de tal forma que não há aprendizagem. Isso se deve ao problema de ordem hereditária, ou seja, se não acontece a questão da aprendizagem, é porque existe alguma coisa ali que foi herdado dos pais, né? Então, existe uma ordem hereditária, por isso que não se aprende. Então, o professor ele é responsável por despertar esse saber. Já ali no século XX, a gente vem com Skinner na teoria do behaviorismo. O que é isso? Ele vê que os alunos têm como se fosse um papel em branco, ou seja, eles ainda não sabem nada. E o professor tem que conduzir esse conhecimento e alguns comportamentos adequados à questão da vida social. Então, aí na questão do Skinner, a gente vai condicionar esse aluno à aprendizagem. Já ainda no século XX, a gente tem com o Piaget a questão da epistemologia genética. O que é isso? Que o desenvolvimento, ele sempre acontece junto com a aprendizagem, ou seja, desenvolvimento e aprendizagem, eles estão relacionados. Então, o nosso desenvolvimento biológico, ele está relacionado também com as nossas fases de aprendizagem.
Então, o professor, ele aí vai orientar o estudante a aprender determinadas coisas em determinadas épocas da nossa vida. No século XX também, nós temos o Vygotsky, que ele fala que o professor é o parceiro mais experiente nessa construção da aprendizagem, que ocorre sempre com uma relação sujeito, objeto e a cultura, ou seja, é esse sujeito que está ali junto com as situações e com o meio que ele interage e junto com essa cultura que está relacionada naquele lugar. Então, a educação escolar, ela é sempre premiada por diversas relações. E a principal relação dentro da escola é a relação professor-aluno, pois é nessa relação que estão todas as bases aí dos processos de ensino e aprendizagem. Além disso, a gente tem que destacar também que essa relação, ela não é neutra. Ela é guiada por concepções construídas a partir das teorias que geralmente embasam essa questão prática do professor, bem como sua forma de pensar, a criança e a relação com ela. Existem alguns aspectos importantes que devem ser considerados quando a gente pensa na relação que ocorre dentro da escola. E uma dessas relações é o professor-aluno. Então, essa relação acaba por interferir positivamente ou negativamente na questão da aprendizagem dos alunos. Muitas vezes, essa relação professor-aluno, ela se modifica. Então, o conhecimento que o educador tem do conteúdo, ou seja, desse objeto de ensino, né, junto com a sua didática e a sua personalidade, ele vem aí de encontro com o que os professores tendem a passar e esse vínculo com os alunos. Enquanto alguns vínculos são mais próximos, outros são mais distantes. E essa quantidade aí de variáveis é o que vai trabalhar e atingir o equilíbrio nessa relação. Nós temos, então, quanto professores, nós temos que promover a aprendizagem de todos os estudantes. A gente tem que questionar a relação professor-aluno em sala de aula. A gente também tem que pensar dentro de um contexto, ou seja, qual é o nosso tempo que nós vivemos, quais são as demandas sociais, o local onde essa escola está inserida, onde os alunos vivem, quais são as suas experiências e o seu modo de viver. Então, tudo isso também vai influenciar, aí se você for pensar nas teorias do Vygotsky, essa relação cultural com o objeto e também com a aprendizagem. E os alunos? Nós temos que conhecer os saberes dos alunos, ou seja, nós temos que saber como eles aprendem e o que eles já sabem. Nós temos que também pensar na nossa proposta pedagógica, ou seja, qual é a teoria de aprendizagem que nós acreditamos? Qual é a concepção que guia essa prática aí nossa docente? Então, essas teorias psicológicas, geralmente elas são muito complexas assim à primeira vista, principalmente como as premissas não dialogam aí com as concepções que nós já temos aí de aprendizagem. Por isso que os estudos eles sempre devem ser constantes e estabelecer uma relação sempre da prática com a teoria. Então, essas informações das teorias psicológicas não podem estar desvinculadas da questão da nossa prática. Então, durante muitos anos, a relação entre professor e aluno foi marcada por uma relação que sempre o professor era o detentor de saber. Então, o professor sabia tudo e o aluno era o receptor passivo. Então, os conhecimentos eram sempre transmitidos pelo professor e o aluno era como se ele não soubesse nada daquelas informações. Então, o aluno só estava ali para receber. Com a questão aí da internet, das tecnologias, da questão da informação e da comunicação, e mesmo da vida social, existem agora outras relações sociais. Então, existe uma nova forma de aprender, uma nova forma de interagir, e isso modifica também a relação entre professor e aluno. Na nossa sociedade contemporânea, exige-se que o professor atue como um mediador. O que é isso? Ele é um orientador, um facilitador da aprendizagem. Então, quando o professor ele é um mediador, ele está ali para facilitar a aprendizagem do aluno como se fosse um guia. Então, o professor precisa dispor de algumas competências para organizar e dirigir a questão da aprendizagem. O Perrenot, ele fala que a competência é a capacidade de utilizar os saberes para agir em determinadas situações, ou seja, o professor vai fazer isso, vai pegar uma competência que o aluno já tenha e vai ajudá-lo a pensar como que ele vai usar essa competência ali dentro de determinadas situações. Então, nós temos aqui alguns conceitos, né, do professor mediador nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor mediador, ele precisa ter a competência de organizar e dirigir situações de ensino. Então, para isso, ele tem que planejar essas situações. O professor também, ele precisa conhecer os conteúdos, ou seja, conhecer realmente o currículo que ele precisa aplicar. E, ao mesmo tempo, ele tem que construir ali situações de aprendizagens que sejam abertas. Também tem que ter tarefas mais complexas,
tem que aproveitar o interesse dos estudantes ali, a gente tem que explorar os acontecimentos, favorecendo sempre a questão das trocas entre os saberes de todos os estudantes junto com o professor. Então, para trabalhar a partir das representações dos alunos, o professor tem que fundamentar-se nas representações prévias dos alunos, ou seja, nesse conhecimento que ele já tem, usando-as como ponto de entrada para o sistema cognitivo deles. Então, o professor ele precisa trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos que os estudantes apresentam, estimulando eles a reconstruírem ali o que eles já compreendem, né? Reconstruir essa questão desse sistema aí da compreensão de mundo. A gente tem que construir e planejar dispositivos e sequências didáticas, que são demandas geralmente do professor, numa ideia de situações de aprendizagem que tem que ser gerada a partir do dispositivo que coloca o aluno diante de uma tarefa. Ou seja, essa trajetória de aprendizagem tem que ser um problema a ser resolvido. Envolver os alunos em atividades e pesquisas também, ou projetos, que essa transmissão de conhecimento, que essa ideia, ela possa ser mais explorada. Ter essa capacidade fundamental de tornar acessível ali a construção desse saber. Então, vamos retomar alguns conceitos. Se o professor não é apenas... Ser professor, na verdade, não é apenas trabalhar alguns conteúdos, como português, matemática, história. Ser professor é ensinar sobre a vida, sobre os relacionamentos. Esse é o ponto importante da questão da parceria com a família. Então, o professor tem que trabalhar essa relação. Porque não é só transmitir o conhecimento de português e matemática, é fazer essa relação desses conteúdos virarem ali a prática, e por isso a família é tão importante. Um bom relacionamento entre professor e aluno, ele vai permitir a liberdade e a desenvoltura dos alunos para se expressar. Esses alunos vão acabar expondo ali as suas dificuldades, os seus pontos de vista, as temáticas, e também vão colocar algumas ideias. E essa abertura e esse diálogo torna possível a identificação das diferenças entre todos os estudantes. O bom relacionamento, ele não é cultivado só com a questão da presença ali do professor na sala de aula, e sim com toda a troca, com a questão da paciência, com a questão do comprometimento. Então, aprender a lidar com essas diferenças faz parte do trabalho do professor. E isso influencia, sim, na aprendizagem do aluno. O Lino de Macedo, em seu livro Ensaios Pedagógicos, ele constrói ali alguns pilares para a questão das competências relacionais. Ele fala assim que o professor tem que saber dizer, saber fazer e saber conviver. Então, esses pilares aí vão auxiliar o professor em todos esses contextos. As teorias psicológicas apresentam geralmente bases a partir do que é possível compreender como as pessoas se desenvolvem e o que as pessoas aprendem. Então, há significativas diferenças entre essas teorias e cada uma delas traz um conceito importante para se retratar dentro desses processos. Vamos retomar do Piaget. Ele desenvolveu suas pesquisas para melhor conhecer os processos de pensamento humano, não tendo se dedicado aos estudos da educação. Então, Piaget, né, ele não se dedicou à questão da educação, ele se desenvolveu ali a questão do pensamento humano. A partir das suas ideias, então, muitos outros pesquisadores começaram a desenvolver estudos aí com a questão da genética, envolvendo a questão da aprendizagem. Já as zonas de desenvolvimento fazem parte dos conceitos de Vygotsky. Por quê? Essa teoria da questão do materialismo histórico-cultural e que define o homem como ser histórico, social, cujos esses conhecimentos são construídos pela vivência ali e interação com o universo cultural. E o behaviorismo já vê a criança como uma tábula rasa, sem conhecimento prévio. Dessa forma, o professor deve conduzir a sua formação tanto no que diz respeito à aprendizagem de conteúdos e considera importantes quanto ao ensino do comportamento associado adequadamente a essas teorias também. Então, algumas teorias foram originadas com base na questão da epistemologia do conhecimento, ou seja, como se aprende, como se conhece isso, que se apoia na ideia do que é um sujeito que aprende e um sujeito através de um objeto que deve ser conhecido. Alguns autores reconhecem 3 teorias dentro dessa abordagem. Uma dessas pode ser retirada desse contexto. Então, existe a teoria genética, por exemplo, que é o conhecimento ali, que ela tem uma interação e uma concepção construtivista. É aprender a construir modelos de interpretação. Já que a gente está falando dessas teorias, sendo 3, ela pensa aí no construtivismo piagetiano, que pode ser considerado como uma teoria que não se assemelha ao behaviorismo,
e ao inatismo, pois estas são senso comum. Além disso, existe a questão da genética, demonstra sempre a aprendizagem a partir de uma construção de modelos, ou seja, existe um modelo comprovado interpretativo dessas informações. Então, Piaget vai e prova isso. Então, para a gente finalizar a nossa aula e essa relação professor-aluno, a gente vai trazer uma frase do Piaget aqui, que é: professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, essa relação professor-aluno, a gente já identificou ali através das teorias psicológicas, que ela vai influenciar sim na questão da aprendizagem. Então, professores que têm uma teoria psicológica voltada para essa questão do construtivismo, ele vai ter uma ideia e uma relação com seus alunos e a aprendizagem vai acontecer de uma forma. Professores que têm, por exemplo, uma concepção do behaviorismo ali, da questão que o aluno não sabe nada e o professor é o detentor de saber, vai ter uma outra relação com seus alunos. E isso também, às vezes, dificulta aí a questão da aprendizagem. Nós terminamos a nossa aula por aqui, agradecemos e até a próxima.